Oi, pessoal. Nessa aula, nós vamos falar sobre divisão em subredes classe B. Eu vou tentar mostrar para vocês como se faz essa divisão. Nós vamos utilizar um exemplo e mudam algumas coisas. Claro que na classe C, os bits que invadem o espaço de endereçamento dos equipamentos de rede invadem somente o último octeto, né? Isso torna as coisas um pouco mais simples. Agora, nós vamos trabalhar com uma divisão em classe B que pode invadir os dois últimos octetos, né? E de alguma forma vai ter impacto sempre nos dois últimos octetos. Então, vamos lá. Relembrando, máscara de rede o que é? É um padrão de 32 bits. O que torna ele uma máscara de rede? Né? Contém uma sequência de bits 1 na posição do prefixo de rede, ou seja, na parte que identifica a rede de um endereço IP. Né? E depois bit 0 na posição que identifica as estações, os equipamentos de rede, certo? A máscara de rede faz uso da notação decimal ponto do endereço IP, ou seja, nós não vamos trabalhar em máscara de rede da forma binária. 8 uns, não. A notação decimal ponto quer dizer, por exemplo, uma máscara de rede padrão da classe B, nós vamos tratar como 255.255.0.0. Ou seja, os dois primeiros octetos identificam a rede, os dois últimos octetos identificam a parte das estações da rede, dos equipamentos de rede, ou seja, identificam o endereçamento de equipamentos de rede. Certo? E é esses dois últimos octetos que nós vamos invadir para fazer divisão em subredes. Ok? Lembrem, uma classe A, 8 bits 1, ou seja, máscara padrão da classe A, 255.0.0.0. Classe B, que nós vamos trabalhar agora, 16 bits 1, ou seja, os dois primeiros octetos, 255, e 16 bits 0, consequentemente. 255, 00 é a máscara padrão de uma classe B. Certo? Na classe C, 24 bits 1. Nós já fizemos um exemplo da classe C. Ou seja, 255.255.255, 24 bits 1. E a parte que é reservada para o endereçamento dos equipamentos de rede, o último 0. Por isso, máscara padrão da classe C, 255.255.255.0. Certo? Muito bem. Aqui de novo, né, mesmo da aula passada, aqui mostrando a parte que identifica a rede na classe A só 8 bits, na classe B os dois primeiros octetos, os primeiros 8 bits, ponto, os segundos 8 bits, o segundo octeto, né? E na classe C os três primeiros octetos identificam a rede. O que não identifica a rede, identifica os equipamentos daquela rede. Certo? Na classe C só um octeto, ou seja, vai ter no máximo 256 endereços e, consequentemente, no máximo 256 equipamentos. Na classe B, que nós vamos trabalhar agora, é um pouquinho diferente, porque são 16 bits para identificar equipamentos. Ou seja, eu vou ter 65.536 endereços IP utilizando esses 2 bits que identifica equipamentos de rede. Como eu tenho que tirar o primeiro, que é o nome da rede, e o último, que é o broadcast desta rede, né?
eu teria 65.534 endereços IP para colocar equipamentos, ou seja, eu posso colocar 65.534 equipamentos numa rede classe B que ainda não foi dividida. Tranquilo? 65.534 equipamentos. Né? A A é bem mais que isso, mas nós vamos chegar lá. Então, gente, olha aqui. Vamos lá. Vamos dar um exemplo. Vamos dizer que eu tenho a rede 185.22.33. A máquina 44 da rede 185.22.33 é o que vocês estão acostumados a escutar até agora em classe C. Lembrem, isso não é verdade aqui. Isso não é uma classe C. Certo? Ó, olhei para o primeiro octeto. Que classe é essa? De 0 a 127 é a classe A. Não é. 185 não está entre 0 e 127. Ah, então de 127 a 191 é classe B. Isso aqui está entre 127 e 191, está. Então estamos numa classe B. Então a forma correta de se enxergar esse endereço é: estou na máquina 33.44 da rede 185.22. Certo? O nome dessa rede, antes de dividir, é 185.22.0.0. Certo? O primeiro endereço disponível de toda essa rede. Legal. Isso quer dizer o quê? Que eu posso ter uma empresa que tenha recebido um endereço classe B para toda essa empresa e ela pode dividir esse endereço em várias sub-redes, se tiver filiais, se tiver setores que não quer que se comuniquem com outros setores, enfim, né? Para uso de divisão em sub-redes. Né? A forma de dividir o endereço da classe B é exatamente igual à forma de dividir o endereço da classe C. Aonde está a diferença? Na máscara padrão, que possui 16 bits para identificar os equipamentos de rede. Ou seja, nós vamos ter redes que podem receber muito mais equipamentos do que as redes da classe C. Tranquilo? Então vamos lá. Né? Vamos pegar esse 185, vamos mais além. Né? Vamos pegar essa rede 185.22, onde está a máquina 33.44, e vamos trabalhar dividindo ela em sub-redes. Certo? Classe B, nesse caso. Ok. Então, para dividir uma rede 185.22.00, que é a nossa rede, em 8 redes distintas, nosso exemplo. Por exemplo, vamos dividir em 8 redes distintas. Então, cada uma das redes vai ter 1/8 dos endereços disponíveis. 1/8 dos endereços disponíveis quer dizer que eu posso saber daqui já, agora eu já posso saber quantos endereços vai ter cada sub-rede dessa rede 185.22? Posso sim. Deixa eu achar uma calculadora aqui para nós. Né? Aqui está ela. Gente, eu tenho 16 bits, certo? Eu tenho 16 bits para dividir em 8 sub-redes. 16 bits, quanto eu consigo representar com 16 bits? Né? Como eu faço essa conta? Ora, é simples, eu vou aqui no binário e coloco 16 uns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E aí observo no decimal, eu tenho 65.535 endereços. Sem o zero, né? Podia estar tudo zero aí. Então eu tenho 65.536 endereços em toda a rede 185
2200, certo? Se eu tenho 65.536 endereços em toda a rede, vamos lá, vamos corrigir aqui porque não estava o zero, 65.536 endereços, eu vou dividir em quantas subredes? Em 8, dividido por 8. O que eu vou ter, gente? 8.192 endereços em cada subrede. Anotem aí esse número porque nós vamos utilizar ele bastante daqui para frente. Até para vocês verem como a gente se acha em endereço inicial, endereço final, né? Nessas divisões. Ok. 8.192, voltei lá, né? 8.192 endereços para cada subrede. Simplesmente peguei lá os 65.536, né? E dividi por 8. Mas se eu quero dividir em 8 redes, em 8 subredes, certo? Quantos bits eu tenho que invadir esta parte aqui, ó, que identifica os equipamentos de rede? Bom, nós sabemos já da divisão classe C, e é tudo igualzinho, que eu preciso, de verdade, para mim fazer uma divisão num número determinado de subredes, tem que ser uma potência de 2, certo? E então eu tenho a base 2, certo? Ó, 2 na 16 dá 65.536 possibilidades, ok? E o que eu, para mim, dividir em 4 redes? O que tem que acontecer? Em vez de eu usar 16 bits como máscara de rede, eu vou invadir quantos aqui? Quantos bits? 3. Então eu vou usar 19 bits uns, certo? Por quê? Porque 2 na 3 dá 8. Se eu invadir 3 nesta parte aqui, ó, vai ser uma divisão em 8 subredes. Por quê? Porque a base binária, 2, elevado ao número que eu invadi, 3, 2 na 3 dá 8, 2 ao cubo dá 8, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, certo? Então, essa é a forma de eu dividir. Mas se eu aumentei 3 aqui, ó, se eu aumentei para 19 o número de bits uns, né, de 16 para 19, eu invadi em 3 o terceiro octeto ali, eu diminui em 3, obviamente, a parte que vai identificar as máquinas de cada subrede, certo? Ó, 2 na 13, 8.192, ou seja, cada subrede vai ter 8.192 endereços, certo? Mas e se eu invadir, gente, 3 bits aqui na parte que identifica a rede, certo? Ou seja, eu aumentei a parte que identifica a rede em 3, eu invadi o terceiro bit em 3, o terceiro octeto em 3 bits. O meu terceiro octeto, 3 bits são os 3 mais significativos, lembra? 8 uns, mais 8 uns, mais 3 uns e 5 zeros. Legal, e quanto é 3 uns e 5 zeros? Vamos lá, abrir a nossa máquina de novo. Eu vou pegar aqui em binário, vou zerar e vou botar 1, 2, 3 uns, 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Quanto é isso em decimal? 224. Ou seja, o terceiro octeto, que era tudo zero, ficou com os 3 primeiros uns, que foram invadidos. Foi a invasão para a divisão em subredes. Por que 3? Porque tem que ser 8 subredes, né? E esse número é o número 224, porque é 128
mais 64, 191, mais 32, 224. Certo? Então, a minha nova máscara de rede vai ser a 255.224.0, porque eu invadi 3 bits aqui. Então, eu vou ter 8 bits mais 8 bits, 16, mais 3 que invadiram para dividir em 8 subredes, 19. 19 bits uns com 5 bits zeros aqui, mais 8 bits zeros aqui, ou seja, 13 bits zeros, vão me dar 8.192 endereços por subrede, certo? E essa máscara vai ser usada em todas as máquinas de todas as subredes, porque todas as subredes têm que ter essa máscara para o sistema saber que esta é uma divisão, essa máquina está participando de uma rede classe B 8522/19, ou seja, dividida, essa rede 185.22 dividida em 8 subredes. Tranquilo? Então vamos embora, né? E aí, gente, como é que nós vamos descobrir agora as informações dessas subredes? A gente já sabe que essa divisão dá 8 subredes. Mas qual é a primeira subrede? A primeira subrede, obviamente, olha aqui, ó. Primeira subrede, nome da subrede 1. Qual é o nome da subrede? A primeira subrede começa em 185.22.00, primeiro endereço disponível, que é o nome da primeira subrede agora, certo? E o primeiro endereço dela é 185.22.00, o último endereço 185.22.31.255. Já vamos ver por que 31.255, ok? Legal, né? O primeiro disponível, primeiro IP disponível para que eu coloque um equipamento, 85.22.01, já que esse aqui seria o nome da subrede. E o último disponível, 185.22.31.254, já que esse aqui seria o último disponível da primeira subrede, portanto, o broadcast da primeira subrede. Legal. Mas essa variação, gente, 22.01 até 22.31.255, como é que eu sei que essa rede começa em 85.22.00, a primeira subrede, e termina em 185.22.31.255? Ora, vamos lá para a calculadora, certo? Eu vou mostrar alguma coisa para vocês que não precisa decorar, não precisa saber isso, precisa só entender isso. Não, desculpa, não precisa saber isso de cor, precisa só entender isso. Então vamos lá trazer a nossa calculadora de novo e eu vou mostrar uma coisa para vocês. Gente, olha, qual é a questão? Em decimal, lembra, cada uma das nossas redes vai ter 8.192 endereços disponíveis, certo? Lembra lá que eu disse, lembrem desse número, anotem esse número. 8.192 endereços disponíveis, né? Significa, aqui, ó, na primeira subrede, ela vai começar do 00, certo? Vai contar o zero e vai utilizar 8.192 endereços disponíveis. Tranquilo? Do 00 até o 255 tem que ter 8.192 endereços disponíveis. Tanto tem que ter que essa é a razão de terminar em 31.255. Legal. 8.192 endereços disponíveis quer dizer o seguinte, ó, certo? Que eu vou ter isso aqui, ó,
certo? Em termos de menos 1, né, por causa do zero. Só um pouquinho, gente. Deixa eu corrigir aqui, ó. Eu vou ter o zero mais 8.191 endereços disponíveis. Ok? Então, porque de 0 a 8, esse vai ser o último endereço, porque de 0 a 8.191 são 8.192 endereços. Tranquilo? Então, o último endereço da minha primeira subrede tem que ser 8.191. Por quê? Porque 8.191 mais o zero vai dar os 8.192 endereços de cada subrede. Legal. 8.191, o que é, gente? Ó, se eu pegar, é uma sequência de 13 uns. Interessante, é uma sequência de 13 uns que vai ser o último endereço. Gente, esses 13 uns, nesse caso aqui, tá aqui, ó. 8 deles está aqui, ó, no 255. Ok? Aqui tá 8 deles. E 31, 5 deles quanto é? Ó, ele começa em 0 e tem que terminar em 8.191. Certo? Legal. 8.191 em binário são 13 bits. 8 já coloquei aqui, ó, 255. Aqui é um octeto. E aí 5 uns, gente, se eu pegar aqui e fizer 5 uns para ver quantos bits esses 5 uns representam aqui no segundo octeto, olha lá, eu vou zerar, vou colocar binário e vou colocar 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá em decimal, 31. Certo? Legal. 31, 255. Certo? Ó, 8 bits aqui, mais 5 aqui. Os 13 bits que representam os 8.000, o número 8.191, que é o último endereço daqui, que somado com o endereço 0, dá 8.192 endereços na primeira subrede. Certo? Gente, se for confuso, vocês, por favor, assistam essa parte desta aula mais de uma vez. Eu sei que isso aqui não é brincadeirinha de criança, mas vou tentar fazer o mais claro possível. Depois, gente, vamos lá. Olha só, no momento que eu identificar duas, começa a ficar mais fácil, né? Depois, gente, ó, 8.191 é o último endereço desta primeira subrede. Cada uma delas, lembra, é 8.191 por causa do zero. Cada uma delas, de verdade, tem que ter 8.192 endereços na faixa, certo? Então eu vou pegar lá, ó, o 8.000, vou pegar em decimal aqui de novo, 8.191, que é o último endereço da primeira subrede, mais 8.192, que vai usar a segunda subrede. Então, o resultado dessa conta vai ser o último endereço, ou seja, o endereço de broadcast da segunda subrede, que é 16.383. 16.383 vai ser o último endereço da segunda subrede. Ah, quanto é isso? 8 bits aqui, 255. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits aqui, 63, 6 bits uns. Querem conferir? Ó, 63. Querem conferir? É simples. Como é que se descobre? Apaga isso, vem para binário e coloca 6 bits uns. 63. Então, 6 bits uns mais 8 bits uns. 8 bits uns mais 6 bits uns.
certo? 63.255. Esse é o último endereço. Legal. Gente, isso aqui serve para todos eles, mas tem uma forma mais fácil. Vocês estão observando que... Vamos lá, vamos mostrar isso de uma outra forma. Depois que eu descobri os dois primeiros, observa o seguinte, ó. O primeiro endereço, a primeira subrede começa em 185.22.00, que é o nome dela, e o último é o broadcast, 185.22.31.255, certo? Legal. A segunda subrede começa em 185.22.32, 0.032. Ele está variando 32 bits, ó, de subrede para subrede. Por que será? Por que será que ele está variando 32 bits de subrede para subrede? Ora, essa variação de 32 bits, ela não é uma variação simples, certo? Aqui, daqui para o 64, vai ser 32.1, 32.2, 32.3 e até o 32.255. Depois 33.1, 33.2, 33 até o 64.0. Isso quer dizer que a nossa variação é 32, ó, de 0 para 32 ali no terceiro octeto, né? Mas cada 32 tem 256 possibilidades, de 0 a 255. Ah, então isso quer dizer que 32 vezes as 256 possibilidades tem que ser o número exato de endereços em cada subrede. Será que é? Vamos lá ver. Vamos, apagamos aqui, decimal, 32 vezes 255, não, 256 porque tem o zero. 256, 8.192. De verdade, esta variação aqui, certo? De 0 para 32, 32 para 64, 64 mais 32, 96, mais 32, 128, mais 32, 160, mais 32, 192, mais 32, 224, significa 8.192 endereços, porque cada um do que muda aqui, ó, o 33, ele muda do 1, 33.1 a 33.255, 34.1 a 34.255, 35.1 a 35.255 e assim sucessivamente. Certo? Então isso aqui está me dizendo, olha a variação, somando 32, são 8.192 endereços. Legal. Então isso quer dizer que aqui, ó, 0 mais o primeiro IP vai ser sempre o 1, porque todas as subredes estão começando com 0, certo? Por quê? Porque o número de endereços é um múltiplo de 256, que são as possibilidades, certo? Então vai começar sempre no 0. A subrede, o nome da subrede vai ser sempre 0. O nome do primeiro IP vai ser sempre 1, variando 0, 32, mais 32, 64, mais 32, 96, mais 32, 128, mais 32, 160, e assim sucessivamente. E os últimos IPs? O último IP disponível é 254, 31 mais 32, 63, mais 32, 95, mais 32, 127, mais 32, 159, mais 32, 191, e assim sucessivamente. Certo? Então, eu não preciso fazer toda vez aquele cálculo de 8.192 endereços, porque eu sei que se eu mudar aqui 32, daqui para cá, eu mudar 32, vezes 256 possibilidades em cada número aqui, são exatamente os 8.192 que cada faixa de endereços de subrede possui, certo? Então, olha só, a gente descobriu 31,
através do número 8.191, né? 0 mais 8.191, 8.192. Depois, o zero de novo, certo? Mais 8.192 deu 63.255, e assim sucessivamente. Então eu sei que se eu variar aqui, ó, 21, desculpa, eu cliquei, 21 mais 31 mais 32, 63. Daqui para frente eu só preciso fazer isso. 32, 32, 32, 32. 191 mais 32, 223. 223 mais 32, olha o erro aqui. Aqui teria que ser 255, certo? Eu podia brincar, deixei para ver se vocês estavam espertos. Não, errei mesmo, certo? Então já vamos arrumar agora, né? 255. Por quê? 223 mais 30, 253, mais 2, 255. Salva, apresenta do slide atual. Certo, gente? Então eu posso fazer aquelas contas, sim. Olha, eu descobri quantos endereços tem cada faixa de subrede. É 8.192. 0 mais 8.191. Aqui vai a representação de 8.191. Aqui vai a representação de 8.191 mais 8.192, que é o espaço que tem que ter entre eles, porque cada faixa tem 8.192. Ou seja, aqui vai a representação de 16.383. Mais 8.192 vai a representação de 24.575. Só calculadora, gente, certo? Agora eu preciso fazer isso, todas essas representações, tirar o 8, ver o que sobra aqui, para ver que número vem aqui. Se eu sei que variando de 32 em 32 vai dar exatamente os 8.192, não preciso. Tranquilo, gente? Então, essa é uma divisão de uma máscara de subredes, né? 255, 255, 224, ou seja, entraram 3 bits aqui na sequência de uns que vem da esquerda para a direita. E isso é 128 mais 64 mais 32, que dá 224. Essa vai ser a máscara de subrede de toda a rede. Tranquilo? E tá aqui as subredes desta divisão, o primeiro IP de cada uma delas, o último IP de cada uma delas e o broadcast, que é o último endereço da faixa, né, de cada uma delas. Aqui é o primeiro utilizável para equipamentos de rede, aqui é o último utilizável para equipamentos de rede, e aqui é o último endereço realmente daquela subrede, que é o broadcast. O primeiro é esse, primeiro endereço de cada subrede, que é o nome da subrede. Certo, pessoal? Então, vocês viram, não é muito complicado, só tem que fazer um pouquinho mais de cálculos no começo, mas tá tranquilamente para se entender como isso acontece. Outra forma de representar é usando o sistema chamado de CIDR, Classless Interdomain Routing, ou seja, roteamento sem classes entre domínios, certo? Consiste em adicionar uma barra de divisão seguido do número de bits 1 da máscara de rede, ou seja, o número de bits da esquerda para a direita, que é uma sequência de uns até mudar para 0, daí não pode mudar mais. Logo, a máscara de subrede da nossa rede de agora, que nós dividimos, 255, 255, 2440, poderia ser representada por 185.22.00, a rede, /19, ou o primeiro endereço da primeira subrede. Ou seja, isso aqui é o nome da rede, mas também é o primeiro endereço da primeira subrede, nome da primeira subrede e nome da rede inteira ao mesmo tempo, certo? Por isso, então, que não é recomendável, por essas confusões, que se utilize a primeira e a última subrede de uma divisão, certo? Ou
Aí um endereço IP de uma máquina dessa rede, 185.22.3.252/19. Olhando para esse endereço, eu sei em que faixa, se ele está na primeira, na segunda, na terceira subrede. 185.22 é a rede. A primeira subrede variava aqui de 0 a 31.3. Então, isso aqui está na primeira subrede. Essa é a máquina 3.252 da rede 185.22. Como é barra 19, essa máquina está na primeira subrede. Bom, vou deixar para vocês um exercício, gente, né? Que é a seguinte, ó. Uma outra rede, classe B. O que eu quero que vocês façam? Dividam essa rede, a rede 131.131.0.0, em 4 subredes. Aí vocês vão ter que pensar quantos bits vão ter que passar para cá, para esse octeto uns, da esquerda para a direita na sequência de uns, para que eu crie 4 subredes. Ah, professor, vão ficar só 2, porque a primeira e a última não é recomendada usar. Não tem importância, dividam mesmo assim, certo? E informem os dados. Que dados? Número, subrede, primeiro IP, último IP e broadcast na tabela a seguir, certo? Vou aproveitar para corrigir uma coisinha aqui só. Certo? Vocês vão fazer a divisão e vão fazer esses cálculos. Legal. Se eu vou dividir uma rede, já a primeira pergunta para vocês começarem a entender o raciocínio. Se eu vou dividir uma rede que tem 00 aqui, ó, 16 bits, ou seja, tem 65.536 endereços, certo? Eu vou dividir em 4. Quantos endereços vão ficar em cada subrede? E a primeira coisa que eu tenho que pensar para construir essa tabela aqui, ó, que eu sabendo quantos endereços, eu vou saber. A primeira subrede eu já sei, né? Ela sempre começa 131.131.0.0. O primeiro IP, 131.131.0.1. O último IP, agora eu vou ter que ver naquele cálculo quantos endereços tem, certo? E aí eu vou ter que representar esse número de endereços, menos 1, porque começa no 0. Aqui vai ser o endereço de broadcast. 1 a menos vai ser o último IP. Certo? Legal. Vamos fazer esse exercício. Esse exercício é para entregar no dia 4 de agosto. Certo? Essa aula é a aula do dia 3 de agosto. E como que se entrega? Entrega uma tabela parecida com essa, gente. Certo? Com esse modelo aqui, que tenha 1, 2, 3, 4, 5 linhas, 1, 2, 3, 4, 5 colunas, os rótulos, número, subrede, primeiro IP, último IP, broadcast, a subrede número 1, número 2, número 3, número 4, preenche esse interior aqui numa tabela igual a essa que vocês vão fazer, né? E entreguem lá no SIGA. Vai estar lá essa atividade na aula do dia 3 de agosto. Certo? Bom, gente, um ótimo estudo para todos, um ótimo exercício e qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp, no e-mail, pelo SIGA, certo? E na próxima aula a gente corrige esse exercício, ok? Um grande abraço a todos.